Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós estamos na aula 65 e eu sou a professora Adriane. Vamos separar os nossos materiais? Você vai precisar do seu caderno, lápis e borracha, 2 folhas sulfite, veja bem, são 2, tá? 2 dessas folhas aqui. Materiais de contagem, pode ser tampinhas, pode ser palito ou qualquer outro material que você estiver em casa. Eu aguardo você separar este material e eu já volto. Hora do nosso registro. Você precisa registrar no seu caderno a data que você está assistindo esta videoaula, o nosso componente que é matemática e logo abaixo você vai escrever o assunto de hoje, metade e quarta parte. Eu aguardo você fazer esse registro, eu já volto. Tudo registrado? Muito bem!
Hoje nós temos uma história. A história de hoje é desse elefantinho aqui, o Gildo. A autora desse livro é a Silvana Rando. Mas não sou eu que vou ler essa história hoje. Nós temos uma convidada. A nossa convidada de hoje, ela contará essa história para nós. Quem será ela? É a Bruxa Morgana. Você já viu a Bruxa Morgana em algum parque aqui de Curitiba? Ela fica lá no Bosque Alemão. E eu vou ler um pouquinho sobre ela, preste bem atenção. Bruxa Morgana. A Bruxa Morgana, desde pequenina, adorava ficar observando as matriarcas coletarem ervas do jardim. Ficava horas admirando a natureza ou lendo os livros de Darwin e Mendel. E por tudo isso se tornou uma bruxa bióloga. Hoje conhece várias espécies de animais e plantas, das quais faz seus chazinhos e poções mágicas. Adora contar histórias e conversar. Vamos conhecer então a Bruxa Morgana? Preste atenção. Oi, professora Adriane, tudo bem? Olá, estudantes do 3º ano. Eu vou contar para vocês a história do Gildo. Gildo é muito corajoso. Ele adora montanha-russa. Sabe aquela gigante? De perder o fôlego. Não perde um filme de terror. Sabe aqueles de fantasma, de múmia, de vampiro? Gildo gosta muito de se apresentar em público. Gildo até consegue trocar a fralda fedida da irmã Laurinha. Mas como acontece com muita gente, existe uma coisa que deixa Gildo apavorado. Gildo tem medo de bexigas. Sabe aquelas coloridas, lindas, que usamos para enfeitar as festas de aniversário? Para Gildo, isso é um horror. Gildo perde o sono. Em toda festa de aniversário é a mesma coisa. Na noite anterior, Gildo não consegue pregar os olhos. Na festa, gosta muito da folia com os amigos, mas depois da hora de cantar o parabéns, Gildo quer mesmo se esconder, pois as bexigas vão ser distribuídas. Um belo dia, Gildo foi à festa do Paulo e uma coisa aterrorizante aconteceu. Ele estava assim distraído, quando a mãe do aniversariante, com a melhor das intenções, amarrou em seu braço um cordão com uma bexiga. Ai, não! Gildo, desesperado, tentou arrancar a bexiga, mas a mãe de Paulo era uma ótima pessoa em fazer nós. Devia ser marinheira. Ele precisou ir embora com a bexiga. Os dois juntinhos. Foi um longo caminho de volta. Assim que entrou em sua casa, foi logo querendo se livrar. Mas as bexigas são mesmo teimosas. Foram várias tentativas. Fazia uma meia hora que Gildo estava tentando se livrar dela, quando de repente ele percebeu que já não tinha mais tanto medo da bexiga, só um pouquinho. Com muito cuidado, ele brincou mais um pouquinho com a bexiga e à noite, tão cansado, sorriu para ela e dormiu. No dia seguinte, ele puxou o cordão e teve uma surpresa. Sua bexiga estava murchinha, murchinha. Gildo ficou triste, mas só um pouquinho.
Voar, voar. Ainda chateado, Gildo foi para a escola. E assim que a professora entrou na sala, foi distribuindo uns papeizinhos. Os amigos pareciam muito animados. Era um convite de aniversário, aniversário da Verinha, que seria no próximo sábado. E agora? Será que Gildo vai dormir na sexta-feira? Bom, talvez só um pouquinho, não é mesmo, Gildo? E no outro dia, yupi! Festa de aniversário! Tchau! Então, vocês gostaram da história? Bruxa Morgana, um abraço para você. Você é maravilhosa. E vocês, estudantes, querem ver a Bruxa Morgana? Ela sempre está lá no Bosque Alemão às quartas-feiras, sempre às 14h30. Tanto ela quanto outras bruxas também. Elas ficam ali na trilha, conversando com vocês e tirando fotos. Certo? Vamos então para a nossa aula. Lembram-se que eu pedi para vocês pegarem papel sulfite? Pegue lá o seu. O seu vai ser um papel pequeno assim, né? Eu vou usar uma folha maior para que você enxergue melhor o que eu estou fazendo, tá bom? 2 folhas, pegue lá. Então, eu vou pegar aqui uma folha, 2 folhas. A primeira folha que você pegou, você vai dobrá-la ao meio. Como é isso? Pontinha com pontinha, bem certinho aqui, e você pode apoiar na sua mesa. Preste atenção como eu vou fazer. Olha só, tem a folha e eu vou dobrar ao meio, pontinha com pontinha. Veja que eu estou apertando bem aqui na dobradura e a folha vai ficar assim. Estão vendo? Eu vou passar um risco aqui para você enxergar melhor aí de casa, tá? Mas você não precisa fazer isso. Vou fazer um traço aqui para você ver bem como é dividir ao meio. Olha só. Certo? Agora, você vai pegar a sua segunda folha. Pegando aqui. A segunda folha, você vai fazer a mesma coisa. Apoia lá na mesa. Pontinha com pontinha. Aperta, faz bem a dobradura. E novamente, você vai dobrar pontinha com pontinha. Ou seja, você vai fazer 2 vezes esta dobradura. Olha lá. Estou fazendo aqui a minha dobradura. Faz a sua junto comigo, para você não se perder. Olha como ficou. 1, 2, 3, 4 espaços. E para que você enxergue melhor, eu vou fazer um traço preto aqui e aqui, para você conseguir enxergar bem, tá? Você não precisa fazer. Enquanto isso, você vai dobrando a sua folha. Fiz aqui um traço, agora eu vou fazer outro. Aqui. Terminei. E você? Olha como ficou. Acompanha lá na tela para ver se você fez certinho. Você vai dobrar, então, uma vez ao meio a folha 1. E a folha 2, você vai dobrar 2 vezes. Olha como ela vai ficar, dividida em 4 partes. Tudo bem até aqui? Vamos, então, ao material. Pegue lá 28 tampinhas, que é mais ou menos a quantidade total que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje. Pode ser tampinhas, pode ser palito, pode ser lápis de cor, o que você tiver, certo? E vamos então ao nosso probleminha.
Estávamos falando do Gildo, né? O nosso livro hoje era sobre o elefantinho Gildo. E ele tinha alguns amigos. E lembram que a bruxa Morgana disse que ele gostava de ir no cinema? Pois então, Gildo foi com mais 11 amigos ao cinema assistir Drácula. Eu também separei alguns materiais aqui. Eu vou usar a tampinha e vou usar as duas folhas que a gente acabou de dobrar, tá? Voltando ao nosso problema. O Gildo foi com mais 11 amigos ao cinema assistir Drácula. Se ele foi com 11 amigos, então nós temos que saber quantos tem no total. Iniciando em relação à quantidade de personagens que nós temos ali. Então, nós temos os 11 amigos do Gildo mais o Gildo. Então, é 11 mais 1, que nós sabemos que são 12. Eles são amigos entre si, certo? São 12 amigos. Vamos ver o que acontece. Antes do filme começar, os 12 amigos decidiram comprar lanches. Metade deles escolheu pipoca doce. Metade. Você já ouviu falar nesse conceito, nessa palavrinha metade? Sim? Eu vou escrever aqui metade e também sobre o que se trata. Metade. Mas quando nós falamos em metade, nós falamos de metade de uma certa quantidade. Que quantidade é essa? Bom, 12 amigos. Não são 12 personagens? Então eu quero saber quanto é a metade de 12. Metade de 12. É assim que nós registramos, ok? Vamos continuar a leitura então. Metade deles escolheu pipoca doce, então esses aqui escolheram a pipoca doce. Vamos registrar. O professor esqueceu. Metade de 12 escolheu a pipoca doce, certo? Vamos anotando esses dados para a gente não se perder. Continuando. 1/4 deles pediu pipoca salgada. 1/4 também é uma quantidade. 1/4. 1/4. Nós escrevemos assim, por extenso, né? Mas 1/4 de qual quantidade? Da mesma quantidade anterior, de 12. 1/4 de 12. 1/4 desses 12 personagens preferiram a pipoca salgada. Então, eu vou escrever aqui, salgada. E para nós entendermos o que é esse conceito de metade e de 1/4, nós vamos fazer as atividades com as folhas. Então, eu peço que você separe 12 tampinhas agora nesse momento, junto comigo lá contando a quantidade de tampinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós vamos ter que saber desses 12 quanto é a metade disso. Para isso, deixa de lado um pouquinho aquela folha com 4 partes e vamos usar só a folha com a metade, onde está separada em 2 partes. Vamos fazer uma distribuição, porque quando eu estou falando de metade, eu estou falando de dividir, distribuir, certo? Então, esses 12, junto comigo lá na sua casa, você vai pegar cada tampinha e vai distribuir entre esses 2 espaços. Veja como que eu vou fazer. Vou pegar uma tampinha, coloco uma aqui e outra aqui. Eu estou distribuindo. Da mesma forma, eu vou fazer com todas as 12 tampinhas. 3, 4 para cada um, 5 para cada um. E, finalmente, terminei a distribuição. Aquelas 12 tampinhas eu distribuí em 2 partes.
Quando nós fizemos essa distribuição, nós descobrimos que uma das partes, tanto faz eu pegar essa ou essa, porque a distribuição foi igual, uma delas representa a metade. Se eu peguei essa parte aqui, é a metade. Se eu pegar essa aqui, também é a metade. As duas juntas dá a quantidade total. Vamos registrar isso então? Se eu quero dividir 12, nesse caso os 12 amigos, eu quero dividir na metade, na verdade eu estou fazendo uma divisão por 2. Quanto ficou em cada uma das partes? Ficou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ali também. Então, esse 6 que nós descobrimos, ele vai aqui. Dessas 12 peças que eu distribuí, sobrou alguma que ficou fora? Não. Então, nós não temos nenhum resto. Nós colocamos 0 aqui. Vamos fazer agora a distribuição em 4 partes. Volta suas tampinhas lá, as mesmas 12 tampinhas, só que agora você vai trocar a sua folha. Pegue a folha que tem 4 divisões e vamos distribuir igualmente as 12 tampinhas nesses 4 espaços. Vamos lá, faz aí que eu vou fazendo aqui. Um em cada espaço. Um em cada um. Vamos ver quanto deu em cada espaço. Olha só. Eu tinha 12, dividi em 4 espaços e eu quero saber quanto deu em cada um deles. Vamos contar? 1, 2, 3. Mas como eu fiz uma distribuição igual, em todas as outras partes também tem 3. Então, eu posso pegar qualquer uma delas aqui. Eu vou pegar esses 3 aqui, ó. Essa quantidade é a quantidade total da divisão de 12 por 4. Ou seja, essa quantidade representa a 4ª parte do meu total. Vamos registrar isso então? Nós então vamos fazer 12 divididos por 4. Quando eu digo que eu quero a 4ª parte, é algo divididos por 4. Quando eu quero 1/4, também. Quando eu posso então escrever 4ª parte da seguinte forma. 4ª parte ou posso escrever também 1/4 são todas a mesma coisa. Ou eu posso representar isso como a divisão. É divisão por qual número? Por 4. Divisão por 4. Metade, divisão por 2. 4ª parte, divisão por 4. Entenderam isso? Veja lá na tela como que ficou a animação para ver se você entendeu bem. Veja então, nós temos 3 coisas aqui que a gente destacou. Um é a quantidade de amigos, o outro é a metade de 12, e a outra coisa que nós destacamos é 1/4, que pode ser também falado como 4ª parte ou divisão por 4. Então, a animação ali, né? Metade de 12 quis pipoca. Qual delas? A doce. 1/4 quis pipoca salgada. E como que nós fizemos isso? Quanto deu a metade de 12? Nós fizemos essa distribuição e tinha dado 6, lembra? E quantos escolheram pipoca salgada? 1/4 de 12, que nós fizemos aqui também, deu 3. Mas aí eu pergunto, quantos não escolheram nenhum deles? Quantos não escolheram pipoca? Vamos ver lá na tela. 1 a 1, metade de 12,
que a gente pode representar também como 12 divididos por 2. Olha o que nós fizemos. Nós distribuímos as tampinhas igualmente. E pegamos apenas uma das partes. Quem é que vai dentro daquele círculo ali? Que número será que vai ali? É o resultado desta divisão, desta distribuição, que nesse caso é 6. Como não sobrou nada, nós colocamos 0. O próximo que nós fizemos era dividir 12 em 4 partes, ou seja, nós queremos a quarta parte. Olhe lá a divisão. Colocamos 1 a 1 em cada espaço, como você fez aí também. E nós descobrimos que a quarta parte de 12 ou 1/4 de 12 é 3. Percebam que nós temos aqui 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 3 aqui. Mas eu só quero a quarta parte. Quarta parte aqui, estudantes, não quer dizer que eu tenho que pegar essa última aqui, tá? Aqui eu não estou falando em primeira parte, segunda parte, terceira parte e quarta parte. Não é isso. Quarta parte quer dizer que eu vou pegar uma certa quantidade e dividir em 4. E posso pegar essa, porque é a mesma. Não é 3 aqui, aqui e aqui? Eu posso pegar qualquer uma delas. Qual nós escolhemos por pegar, então? Essa aqui, que é a quantidade que importa para nós, ok? Então, 12 divididos por 4 dá 3, ou a quarta parte de 12 é 3, ou ainda 1/4 de 12 é 3. Entenderam? Vamos em frente? Então, 3 escolheram pipoca salgada, nós respondemos a segunda pergunta, mas ainda temos uma delas, que quer saber quantos não escolheram nada. Resumindo, olha só o que nós temos aqui. A quantidade de personagens que escolheu a doce, que nós vimos que foi 6. A quantidade de personagens que escolheram a salgada, que foram 3. E aí, o que restou disso, que é 3. Então, desse total de 12, quem não escolheu nenhuma das duas pipocas foi esse grupo aqui. Ou seja, 3 dos amigos do Gildo. Entenderam? Vamos em frente, então. Gildo gosta de se apresentar em público. Ele é um artista, ele toca e canta. Na hora do show, ele gritou. Presta atenção no que ele gritou. Se vocês cantarem bem alto, a metade da plateia terá direito a uma foto comigo após o show. Vejam que o problema está pedindo a metade da plateia. Ele está indicando que será a metade, mas não falou ainda quantos são. Quantos será que estão assistindo o Gildo? Não sabemos. Continuando, preste atenção. A plateia se animou, cantando ainda mais alto. Eles ficaram bem felizes de saber que iam tirar foto com o Gildo. Gildo ficou tão feliz que teve uma ideia. Prometeu que daria ingressos para seu novo show para a quarta parte do total do público presente. Gildo cumpriu suas promessas. Sabendo que seu público era de 20 participantes no total, responda. Quantos conseguiram tirar foto com Gildo? E quantos ganharam ingressos? Vamos lá? Prepare então a sua folha, aquela que é dividida em 2 e aquela que é dividida em 4. E você vai pegar a quantidade total de pessoas que estão na plateia, que são 20. Eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, conte aí também.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, nós temos 20 e o que a gente quer saber com esses 20? Esses 20, deles nós vamos tirar a metade, que é 20 divididos por 2. Então, vamos usar essa primeira folha aqui. Então, nós temos que dividir 20 em 2 grupos. Vamos lá, faça comigo. Um para esse, um para esse, distribuindo igualmente entre os dois. Vai fazendo lá com o seu material de contagem. Eu dividindo aqui, você dividindo aí. E aí, no final, nós vamos ter que contar quanto cada parte teve. Eu já terminei o meu. Eu vou contar quanto ficou para cada um. Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E como eu fiz uma distribuição igual, aqui também ficou 10. Então, eu vou pegar a metade. A metade de 20 vai ser 10. Olha lá na tela. Nós fizemos, então, a distribuição igual. Então, a metade de 20, ou 20 divididos por 2, vai dar 10. Eu pego uma das partes, conto quantos teve nesta distribuição, coloco o resultado naquele lugar ali, embaixo daquele 2. Então, são 10. Mas o problema nosso continua. Eu quero saber quanto é a quarta parte de 20. A quantidade continua a mesma, mas agora nós vamos trocar o papel. Pegue aquela outra folha, que é dividida em 4 partes. Vamos pegar as 20 tampinhas ou 20 material que você tem aí e vamos distribuir. Faça aí na sua casa que eu vou fazendo aqui. Vou distribuindo igualmente, do jeito que você achar melhor. Estou distribuindo aqui. Um para você, um aqui e um aqui. Eu já fiz a minha distribuição. Deu a mesma quantidade em todos os 4 espaços e eu quero que você conte junto comigo quanto deu. Conte lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5, aqui também e aqui também. Ou seja, se eu quero a quarta parte de 20, eu pego uma dessas partes. Pode ser essa, essa, essa ou essa. Tanto faz. Acompanhe. Fizemos a distribuição das 20 tampinhas nos 4 espaços e verificamos que a quarta parte, ou seja, uma das 4 partes, deu 5. Então, dizemos que 20 divididos por 4 vai dar 5. E nesse caso, nós não tivemos resto. Vamos agora para o nosso próximo problema. Gildo tem medo de bexigas. Vocês se lembram que ele tinha medo? A bruxa falou isso para nós. E ele teve pesadelo com as bexigas em uma noite. Sonhou que havia 28 delas em seu quarto e que foram estourando uma a uma, fazendo muito barulho. Foi realmente assustador. Ainda em seu sonho, Gildo contou as bexigas e percebeu que, do total, restou apenas a quarta parte. Quantas bexigas estouraram? Então, nós temos lá as 28 bexigas, que nós vamos representar com as 28 tampinhas. Você tinha lá 20 objetos de contagem, pegue mais 8 para que a gente consiga resolver esse outro problema. Eu já tenho aqui as minhas 28 pecinhas e eu vou fazer a distribuição porque nós queremos saber a quarta parte dessa quantidade, ou seja, a quarta parte de 28.
Eu faço a divisão aqui, você faz a sua divisão em casa. Mas se você quiser contar comigo, pode contar. Eu estou fazendo essa distribuição das 28 tampinhas nos 4 espaços. E é uma divisão igual, porque eu quero a quarta parte de 28, né? Distribuindo. Pega seu material então, vai distribuindo direitinho. No final nós vamos contar quantas tampinhas ou palitos ou outros objetos que você esteja usando vai dar em cada um. Fiz a minha distribuição. Peguei as 28 tampinhas, distribuí nos 4 espaços e agora tem algo que eu preciso saber. Qual foi a pergunta, né? Quantas bexigas estouraram? No nosso problema, ou seja, lá na nossa história, foi dito que o Gildo contou quantas estouraram. E diz também que sobrou apenas a quarta parte. Então, se sobrou só a quarta parte, sobrou um desses espaços aqui, a quantidade que tem nesses espaços. Vamos contar quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu posso representar da seguinte forma. Tinham 28 bexigas e uma certa quantidade estourou, que nós não sabemos quantos são. E nós só sabemos que a quarta parte não estourou. Se eu estou falando de quarta parte ou de 1/4 de 28, vocês já sabem que eu estou dividindo 28 por 4. E foi isso que nós fizemos aqui. E nós também já contamos e percebemos que é 7. 28 divididos por 4 dá 7. Ou então, eu posso dizer que a quarta parte de 28 é 7. Mas ainda tem uma pergunta que a gente não respondeu. Eu quero saber quantas bexigas estouraram. Porque esse 7 foi o que sobrou. E não o que estourou. Eu quero saber quantas estouraram. Para que eu saiba quantas estouraram, é simples. Agora eu tenho que só fazer a subtração de 28 que eram no total e vou retirar aquelas que não estouraram. Então, eu posso fazer assim ou eu posso contar aqui. Eu vou contar aqui junto com você, porque vou tirar esse aqui, ó. Essas não estouraram. As que estouraram são essas que sobraram. Vamos contar quanto deu? Conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ou seja, 21 bexigas estouraram, que é a resposta da nossa pergunta. Estouraram, com a letra M no final. Entenderam? Nós retiramos a quarta parte porque ela não estourou e o restante já havia estourado. Então, acompanhando lá na tela o que nós fizemos, nós tínhamos então as 28 bexigas que foram distribuídas nos 4 espaços, como nós fizemos. Nós queremos só a quarta parte no primeiro momento porque é o que não estourou. Mas o problema está perguntando as que estouraram. As que estouraram são todas as demais, que nesse caso deu 21. Essas outras 21 bexigas são as que estouraram. Vamos em frente. Na festa do Paulo, Gildo pegou 5 brigadeiros, mas comeu apenas a metade desta quantidade.
ou seja, metade de 5. Quantos brigadeiros ele comeu? Eu quero que você pense um pouquinho. Ele tem 5 brigadeiros. E ele comeu a metade disso. Se ele pegou 5 brigadeiros, mas ele só comeu a metade, olha só o que vai acontecer. Eu já deixei pronto aqui os 5 brigadeiros e a gente vai tentar descobrir quanto vai dar essa metade. Faça comigo lá. Pense assim. Fazer a metade quer dizer que eu estou dividindo por 2. Então, eu vou colocar um brigadeiro aqui, um brigadeiro aqui. Aqui vai ser aqueles que ele comeu. E ali são os que ele não comeu, tá? Distribuir para os que ele comeu e o que ele não comeu. Mais um que ele comeu, mais um que ele não comeu. E sobrou um. Como será que eu faço para representar que ele comeu só a metade? Então, eu vou pegar esse doce. Na prática, eu faria isso, né? Aqui, como é só uma imagem, eu vou cortar com tesoura mesmo. Então, eu tenho aqui a metade e eu represento a metade aqui e a outra metade aqui. E como é que eu digo, então, quanto ele comeu? Eu digo aquilo que eu estou vendo. Quanto ele comeu? Ele comeu 2 brigadeiros inteiros e uma metade, ou seja, meio brigadeiro. Entenderam? Vamos fazer ali na tela para você entender melhor. Fazemos então a distribuição e metade para um lado, metade para outro. E aí eu digo que Gildo comeu 2 brigadeiros inteiros mais meio brigadeiro. Continuando, nós vamos ver algo parecido agora, porque desde o começo das nossas atividades, nós sempre dividimos as tampinhas que não precisava, a quantidade que nós dividimos, não precisava cortar elas no meio, né? Mas aqui a gente viu um exemplo que também a gente pode pensar dessa forma. Vai ter casos, vai ter quantidades que não vai ser uma distribuição de partes inteiras. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Presta atenção lá na tela. Gildo pegou também 6 pastéis, mas comeu apenas a quarta parte. Represente quanto ele comeu. Bom, se eu estou falando de quarta parte, quer dizer que eu vou dividir em 4 partes essa quantidade. Vamos dividir então 6 pastéis em 4. Lá na tela, um para um espaço, outro para o outro, outro para o outro e outro para o outro. E vejam que só sobrou 2, mas eu tenho que distribuir em 4. Como é que você faria? Nós vamos fazer a mesma ideia que nós fizemos no problema anterior. Vamos dividir ao meio e essa divisão deu um pastel inteiro mais meio pastel para cada uma das 4 partes. Mas eu só quero uma das partes. Então, apenas essa parte aqui, que foi a quantidade que o Gildo comeu. O restante ele não comeu. Então, ele comeu um pastel mais meio pastel. Um pastel, metade de um pastel. E a gente escreve daquela forma ali. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que nós fizemos aqui. Nós falamos de metade, de quarta parte, fizemos essas distribuições. Eu espero que você tenha gostado também da história da Bruxa Morgana. Nós nos encontramos na próxima aula. Tchau, estudantes!